Hoje eu vou te mostrar como que você pode tirar proveito do Facebook Ads de forma estratégica, mesmo que você esteja começando o negócio do absoluto zero. Ele me mandou o seguinte: cara, eu tô começando a vender roupas masculinas, eu vendo algumas já para conhecidos da cidade e resolvi fazer um Insta, ou seja, o cara começou o Insta do zero. Ele falou que tem poucas pessoas, ele pergunta assim, ó, você acha que compensa já começar com tráfego? Eu queria trabalhar essa pergunta e trazer uma parte mais estratégica para que você tire proveito da plataforma. Qual que foi minha resposta para o Lucas e eu gostaria de complementar aqui? Eu falei, cara, depende. Tráfego pago pode ser furada se você não tiver estratégia. Por que eu falei isso? Não faria sentido nenhum eu incentivar ele a investir na plataforma sem conhecer o mínimo do que ele tem planejado para o negócio dele. Quer dizer, é um negócio que está começando. Ele criou um Insta, tudo bem, mas pouquíssimas informações. Então eu queria trazer aqui um consolidado de estratégias de como que você poderia começar aqui no Facebook utilizando as plataformas de tráfego pago de forma inteligente e estratégica, sabendo que o tráfego ele é importante para qualquer negócio, porque ele é o fluxo de pessoas. Então nenhum negócio hoje ele se sustenta sem tráfego. E não estou falando nem falando do tráfego pago, se sustenta sem tráfego, porque é o fluxo de pessoas. Se for trazer para o digital, por exemplo, para uma LP, que é a tua oferta, para o Instagram, para o WhatsApp. Ou, se você quiser também, você pode utilizar os meios digitais para trazer tráfego para dentro da tua loja física. A questão é, se ele pergunta assim, compensa para mim que eu estou começando? Evidentemente compensa. Eu poderia dizer, não, claro que compensa, mas eu ia incentivar ele a fazer uma coisa errada porque eu não sei se ele tem estratégia. Então eu abri o olho nesse sentido. Então, para quem está começando, tráfego pago é uma excelente opção. Por quê? Porque tráfego pago ele é rápido. Hoje você investe, hoje você pode ter resultado. É assim. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro. Eu comecei a investir hoje e hoje eu comecei a ter resultado. Agora, evidentemente que tem um planejamento que é pré-campanha. Ou seja, a campanha é a materialização da estratégia. E não diferente. Eu vejo muitas pessoas começando pela campanha e se dando mal, porque não tem estratégia. E não é balela quando eu falo estratégia. Eu falo esse termo porque é o termo que a gente acaba utilizando. A estratégia, ou seja, qual que vai ser os meios que a gente vai utilizar ou como que a gente vai utilizar os recursos disponíveis para que a gente faça esse negócio bem. E o tráfego pago, que é uma das engrenagens, está envolvido nesse processo. Antes de seguir aqui, se você quiser me seguir lá no Instagram, LexLopesCK, você pode mandar a tua dúvida, que a tua dúvida também pode virar conteúdo. Ponto importante que eu gostaria de trabalhar. Vamos supor que você está na mesma condição que o Lucas hoje. Você está começando um negócio do zero, você está começando um Instagram do zero. Faz sentido você utilizar o tráfego? Faz, desde que você respeite as regrinhas que eu vou te passar aqui. Então presta muita atenção agora. Inclusive, se você é novo aqui no canal, já clica no botão se inscrever e no curtir. Assim você ajuda a gente continuar trabalhando e produzindo conteúdo aqui pelo canal, porque o YouTube entende que é relevante o conteúdo, beleza? Clica aqui no botão se inscrever. Então o que acontece? Se você tem pouca verba e você tem um negócio para começar, faz sentido você ir por estratégias tradicionais ou universais? Porque uma parada que eu tenho lido em um dos livros, que chama Armadilha do Conteúdo, que ele traz um ponto bem interessante, que é tipo, as estratégias universais, elas não são tão universais porque depende de contexto. Porque acontece o seguinte, às vezes você vai aplicar uma coisa que você viu num vídeo, que funcionou para mim, funcionou para o meu cliente, só que não funcionou para você. Por quê? Porque o contexto é diferente. O meu produto não é o seu produto. A minha estratégia não é a sua estratégia. A única coisa que você viu lá no YouTube muitas vezes é como que eu subi aquela campanha. Mas a comunicação, inclusive você pode até ter visto a comunicação que eu utilizei, mas aquela comunicação foi pensada para o meu público. Então perceba, você pode usar padrões para testar no teu negócio. Só que você achar que uma coisa que funcionou no mercado X vai funcionar como regra no seu, puta, é um pouco de inocência. A gente sabe que tudo depende de contexto. Uma situação dentro de um contexto, para mim, pode ser boa, para você pode ser ruim. Então, o contexto é muito importante ser levado em consideração. Então, o seu público e tudo mais. Então, o que acontece? Você tem pouca verba, o que faz sentido? Primeiro, você precisa saber assim, cara, tem demanda reprimida, pronta para comprar de mim? E, cara, ela não precisa conhecer você. Por quê? Às vezes a gente pensa que a concorrência é uma coisa ruim no mercado, e não é. Por quê? Não é. Porque a concorrência ela vai trabalhar a seu favor muitas vezes.
O mercado conscientiza aquele público que você não está tendo capacidade de conscientizar no momento, porque você é muito pequeno e está começando agora, só que você consegue tirar proveito dessa conscientização. Agora, evidentemente, quem vai tirar maior proveito é o cara que criou toda essa jornada. Então, as empresas estão criando uma jornada do início ao fim com esse cara, vão tirar mais vantagem, porque ela vai trazer esse cara para perto, vai atrair ele, vai trabalhar ele e vender para ele. Agora, tem algumas pessoas que são trabalhadas e não compram. E essas pessoas acabam sobrando para você. Então, você tem uma verba pequena e você precisa fazer um levantamento de grana, o que faz sentido? Você alcançar pessoas prontas para comprar. Vou te dar um exemplo claro para poder materializar. Em uma das consultorias para uma barbearia, eu falei o seguinte: o cara tinha aberto a barbearia dele lá recentemente no bairro. Inclusive, só para materializar aqui, eu vou deixar o Face aberto para que fique visual também. Então ele abriu a barbearia dele. Vamos supor que a barbearia dele estava nesse local aqui. Ele é uma barbearia que tinha uma pegada de visagismo. Então ele tinha esse conceito. Eu falei assim, cara, vamos lá. Você tem pouca grana para investir, certo? Então o que faz mais sentido? Você tentar pegar pessoas ao redor aqui próximo da sua barbearia, pessoas que estão procurando, por exemplo, uma barbearia que tem esse conceito do visagismo e talvez não tenha. Ele não sabe se tem ou não. Ele poderia fazer uma pesquisa de mercado ali, de região, para ver se tem? Poderia. Seria mais trabalhoso? Seria, mas ele teria mais informação. Inclusive, esse é um outro tópico muito importante, né? A questão da informação. Você tem informação hoje é importante e acessível. Então, você começar qualquer campanha sem informação é burrice. Você vai queimar dinheiro. Você poderia começar uma campanha já otimizada. Só que você não faz isso. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu mostro como que você pode ter previsibilidade na campanha antes mesmo de você subir uma campanha, saber se você vai ter prejuízo ou não. Então, eu falei assim para ele, cara, vamos focar aqui na região bem próxima aqui da sua barbearia, por quê? Eu sou um cara assim, não sei você, deixando aqui um comentário para me saber. Eu sou um cara assim, as coisas têm que ser perto. Eu não gosto de coisas longe, academia, barbearia, essas coisas têm que ser perto para mim. Então, talvez tenham pessoas como eu. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui uma comunicação para essa região. Que comunicação? Para as pessoas prontas. Então, por exemplo, eu falei assim, faz um anúncio mais ou menos assim, ó. Se você é da região, por exemplo, da Avenida Pompeia, e tem procurado uma barbearia com conceito de visagismo, nós aqui da Barbearia X estamos localizados na Avenida Pompeia, tal. Queremos que você conheça o nosso trabalho. Se você visitar a nossa barbearia essa semana ainda, você está ganhando 20% de desconto no seu primeiro corte. Só essa comunicação que eu fiz no meu anúncio, com essa segmentação simples aqui no Facebook Ads, essa comunicação direta para o público pronto, disposto, mesmo que seja frio, né? Frio no sentido de não me conhecer, é um cara que eventualmente pode ser atraído por alguns motivos. Primeiro, talvez não tenha uma barbearia que tenha esse conceito de visagismo no local onde o cara tá. Talvez seja um diferencial. Se ele fazer essa divulgação, ele vai explodir para as pessoas prontas para isso. Talvez o cara até tenha uma barbearia com visagismo, mas ele não gostou tanto. Ou talvez ele queria experimentar essa pelos 20% e por ter gostado visualmente da barbearia, porque o anúncio pode ter mostrado ali a fachada, como que funciona lá dentro e tal, gerado esse desejo pro cara. Uma vez que ele conquistou e levantou uma grana com essa estratégia, mesmo que na plataforma do Facebook não seja tão intencional, mas essa comunicação intencionada já vai trazer muito mais pessoas prontas. Uma vez que ele levantou essa grana, aí ele pode ampliar isso. Como assim? Ele pode trabalhar com pessoas que não são totalmente leigas ao visagismo, mas talvez não tenha percebido como que o visagismo pode ajudar elas em aspectos da vida dela que talvez ela não esteja considerando. Então, o que você vai fazer? Trazer anúncios com uma comunicação para esse público agora. Não, você não vai parar o outro, mas você vai ampliar. Quando a gente está falando de ampliação, você vai acrescentar. Então, uma comunicação, voltando assim, para um cara que tem autoestima baixa. Você sabia que o visagismo pode aumentar sua autoestima? Você sabia que seu problema... igual esses conteúdos que a gente vê na internet, né? De tipo, linhas retas, passa mais poder e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, essa comunicação para esse público que é menos consciente, mas que tem dor ali que pode ser trabalhada em cima de uma solução que se apresenta, você vai trazer uma comunicação mais assim para trazer a pessoa. E aí você não vai trazer a pessoa para vender, você vai trazer a pessoa para conscientizar.
Então, nesse sentido, faz sentido você levar para o WhatsApp? Não, faz sentido você levar para o Instagram. E no Instagram você tem um trabalho estratégico de conscientização das pessoas que estão chegando lá, martelando esses pontos que eu abordei aqui com você. Então, perceba, aqui a gente já fez ampliação. O primeiro ponto da estratégia é fazer levantamento de recursos. E como que a gente faz o levantamento de recursos? Focando no público de pronto, aquele público urgente. Mesmo que seja um público frio para você porque não te conhece, é um público que foi qualificado pelo mercado. E você pode aproveitar essa oportunidade. Assim, quando você levantou o recurso, aí você parte para ampliação da consciência. Perceba, cada campanha ou cada conjunto de campanhas vai depender muito da estratégia que você está querendo e das condições dentro do seu contexto atual. Se você tem muita grana, se tem pouca grana, se você quer crescer o Instagram, entendeu? Então, cada objetivo vai demandar uma estratégia diferente. Então, a estratégia que eu passei serve muito bem para as pessoas que têm pouca grana. Pessoas que têm pouca grana, essa estratégia vai servir, porque você vai fazer levantamento de recursos. Inclusive, uma outra plataforma muito boa para fazer isso é o Google. O Google é mais intencional, porque as pessoas pesquisam palavras-chave ali. Então, você também pode utilizar não somente o Google, mas o Google Meu Negócio para atrair pessoas. Você vai fazer o SEO do Google Meu Negócio para atrair pessoas que estão procurando esse tipo de serviço. Eu quero que você deixe aqui no comentário se esse tipo de aula te agrada. É mais um bate-papo com base numa pergunta, onde eu vou trazer pontos estratégicos e não técnicos, mas pontos que de fato vão fazer diferença no teu negócio. Clica no botão se inscrever e se você tiver uma dúvida, já sabe, né? Alex Lopes CK, manda lá a sua dúvida que eventualmente pode virar conteúdo aqui no YouTube.